difíceis, tá? Aqui é só tu interpretar que o que puxa esse negocinho é a coroa, e a coroa puxa por causa da força da gravidade, né? Se não tivesse esse fio segurando ela, ela cairia. Tudo cai, né? Larga o teu celular agora, a tua mão, ele vai cair. Por quê? Porque tem algo puxando ele, a gravidade. E ele cai por meio dessa força-peso, que tem a ver com a gravidade. Então, a força-peso que causa essa medida no dinamômetro. Logo, 8 é igual a força-peso. Então, sabendo que gravidade na Terra é 10, deu massa igual a 0,8. Tudo bem? Uhum. Tranquilinho, né? Sim. Tá parecendo bem óbvio por enquanto, né? Tipo, eu acharia que seria mais difícil do que isso, assim, tipo, ele colocar um desenho desses esquisito pra poder confundir, sabe? Agora vem a confusão. Represente as forças que agem na coroa da figura 2. Então ele quer que tu represente as forças que estão agindo aqui, na 2, tá bom? Na 1, a única força que estava agindo sobre a coroa é a força da gravidade, certo? Sim. Bem, na verdade, talvez me faltou ser um pouco mais preciso. Tem uma outra força agindo aqui, que é a força de tensão na corda. Afinal de contas, se não tivesse essa força agindo sobre a coroa, ela cairia. Então, a força de tensão segura a força peso e mantém a coroa aqui paradinha, ela não cai. Uhum. Né? Então, ela fica parada porque a tensão e a força peso são iguais. Né? Se a tensão fosse maior, a coroa estaria subindo. Se a peso fosse maior, ela estaria caindo. Como elas são iguais, a coroa está parada. Como é que eu sei que a coroa está parada? No enunciado diz que está em equilíbrio. Equilíbrio significa parado, em outras palavras. Então a coroa está parada. Ok. Então aqui, nesse segundo caso, vai ocorrer algo parecido. Né, no desenho da figura 2. Também vamos ter a força-peso aqui, afinal de contas a coroa está na Terra. Também vai ter essa força da cordinha. Afinal, a coroa está presa na cordinha. Como a coroa é feita de metal, ela tenderia a afundar, mesmo isso aqui sendo água, né, Isabela? Tudo que a gente coloca de metal na água acaba afundando. Uhum. Coloca um pedaço de ferro numa panela de água, vai afundar. Beleza. Mas, como aqui tem água, tem uma outra força agindo também. Tu já fez a experiência de ir na praia e pegar uma bola e tentar colocar ela embaixo d'água ou numa piscina? Que seja. Já. A bola sobe, né? Sim. Pois é. Isso ocorre porque a bola ela é menos densa que a água. Então a água ela causa uma força chamada empuxo na bola, jogando a bola para cima. Isso ocorre devido às diferenças de densidade. Então, aqui, tudo bem, a água é menos densa que a coroa afundaria. Mas mesmo assim, existe uma força de empuxo, que eu vou colocar de azul aqui. Eu vou chamar de E, empuxo. É por isso que as coisas, quando tu vai ver um filme, né, por exemplo, aqueles carros que caem na água, assim, eles vão caindo meio devagar. Tudo que cai na água, se mexe na água, se mexe devagar. Em comparação no ar, né? Porque existe essa força indo contra a queda do objeto. Força de empuxo. Tá bom? Uhum. O mesmo ocorre com os balões de hélio, né? Já viu aqueles balões que vendem no shopping? Sim. Eles, diferente de um balão de ar que cai, um balão de hélio sobe. Por quê? Porque o hélio é um gás menos denso que o ar. Então, pelo mesmo princípio aqui da bola de vôlei que eu te expliquei, que sobe, o balão de hélio sobe também. E por ele ser menos denso que o ar, ele tende a ficar subindo. Se ele fosse mais denso, ele cairia. Tipo, se a gente encher de açúcar no balão, sei lá, qualquer coisa que preencha ele, areia, não sei, ele vai cair, porque a areia é mais denso que o ar. Entendeu? Então, essas questões de densidade são extremamente importantes aqui. Tá? Ok. Elas causam esse efeito de empuxo.
Então, aqui, como tem água, a gente nota claramente esse efeito do empuxo. Então, essas são as 3 forças que agem sobre a coroa, tá bom? A força-peso fazendo a coroa. Veja que aqui não tem conta, né? Só lógica. Só coisas que a gente tem que saber, assim, tipo, a gente nota. Né? O professor explica na escola e a gente nota, a gente não faz uma conta, claramente dito. Tem a força-peso da gravidade, tudo que está na Terra sofre a força-peso. Tem a tensão da corda, porque ela está presa na corda, penduradinha na corda. E tem o empuxo, porque ela está dentro desse fluido, está dentro da água. Então são essas 3 forças. Com isso que a gente acabou de fazer, mal teve conta, teve uma continha de divisão aqui, a gente já acertaria metade da questão. A A está toda feita. Nada demais, né? Agora vem a B. A B é um pouquinho difícil. Calcule a densidade dessa coroa. Tá bom? Na primeira ou na segunda? Bem, a coroa é a mesma, né? Só que no primeiro caso, não dá para calcular a densidade. Porque falta informações para isso no primeiro caso. A gente vai ter que calcular a densidade no segundo caso. Tá. Então a gente vai olhar esse problema, observar as forças e tentar resolver o problema. Bem, a gente notou o seguinte, que no primeiro caso aqui, a tensão, o peso aqui, era igual ao que estava sendo medido no dinamômetro. Né? Muito bem. Mas o peso da coroa não muda. O peso dela, esteja na água ou esteja fora da água, é o mesmo. Então o peso dela é 8. Isso aqui é um fato. Porém, agora que eu coloquei ela na água, note o que aconteceu. Mudou a medida, né? Sim. Bem, isso é até um pouco evidente. Tu já notou que as coisas ficam mais leves dentro da água? Se tiver que empurrar uma coisa dentro da água, é mais leve do que empurrar fora dela. Isso ocorre novamente por causa dessa nova força que apareceu. Puxo. Beleza. Só que anteriormente a gente descobriu que o peso era 8. Mas agora a gente não tem só o peso, né? A gente tem o peso e o empuxo de diferente. Então significa que essas duas forças juntas causam esse efeito medido por essa força T, que aqui era 8. Mas aqui é 7,6. Então, o que está causando 7,6 é o P mais o E. Aqui o P sozinho causava 8. Aqui o P mais o E causa 7,6. Então, vamos escrever isso. E eu digo para ti, professor de física gosta que escreva as coisas, tá? Então, pode ser que tu escreva qualquer coisa lá e ele já considere alguma nota só por causa disso. O professor de física odeia quando o aluno só vai fazendo conta. Porque física não é conta, é a interpretação do que está ocorrendo. Então, vamos interpretar o que está ocorrendo. Agora que colocamos Bem, vamos focar no problema que está pedindo, não fugir ao tema. Queremos calcular a densidade. Agora que colocamos na água, podemos fazê-lo. Notamos que o dinamômetro mede uma força diferente quando a coroa está na água. Sendo assim, vamos escrever a lei de Newton para essa coroa. Então a gente nota que aqui a gente não escreveu que P era igual a 8, nessa coroa aqui. Uhum. Aqui então a gente vai escrever que P e E vai dar 7,6. Então E é negativo? Boa, é isso que eu queria que falasse. O E é negativo porque ele está na direção contrária, não é mesmo? Olha só. Para baixo a gente considerou positivo e, né, deu 8, como vocês falaram. Só que como a gente está falando de vetores, né, para lados opostos,
Então, obrigatoriamente, eles têm que ter sinais contrários. O que indica essa oposição de sentidos é o sinal. Então, o E é negativo, exatamente. Então, vamos lá. Então, estou gostando de ver, hein? P menos E igual a 7,6. Muito bem. Lembrando que o nosso foco é encontrar a densidade da coroa. Tá? E por hora, sim, aqui não tem nada com densidade. Né? Não tem nada com densidade. Beleza. Como é que a gente vai encontrar, então, essa densidade? A gente tem que lembrar o seguinte. O que é essa força de empuxo? Essa força de empuxo, ela é dada devido ao deslocamento do fluido. Ou seja, tu coloca a coroa na água, ela vai deslocar um pouco de água. A água vai subir, né? A água sobe. Devido a esse deslocamento de água, é essa água deslocada que empurra a coroa para cima. Tu já deve ter feito a experiência de colocar tua mão na água. Não parece que ela, tipo, tentar empurrar a água para baixo, assim, num tanque de água, ou numa piscina, etc. Parece que a água está empurrando tua mão para cima. É o que está ocorrendo aqui. Quanto mais água tu empurra para baixo, mais tu sente essa força. Então, quanto mais coroa tiver para baixo, mais força eu sinto. Então, o que vai ocorrer aqui é o seguinte: o empuxo, ele tem uma equaçãozinha que tem a ver com isso que eu acabei de te falar. O empuxo, ele é dado pela densidade do fluido, no caso aqui é a água, a densidade da água, vezes o volume deslocado, que é logicamente o mesmo volume da coroa. Qual que é o primeiro? Isso aqui é a densidade da água. Ah, tá. Isso aqui é o volume deslocado, que aqui é o mesmo volume da coroa, vezes a gravidade. Ok? Ok. Ok. Então, tá aí. Muito bem. O que é peso, né? A gente já sabe que o peso é igual a 8. Mas além de ser igual a 8, o peso também é igual a massa vezes gravidade. Como eu expliquei lá em cima. Só que além de ser igual a massa vezes gravidade, a massa ela pode ser reescrita de uma determinada forma. A massa ela é a densidade do objeto, que aqui no caso é a coroa, vezes o volume. Ok? Ok. Então, sendo assim, olha só o que vai acontecer. Vamos reescrever essa equação toda com essas informações novas. Falei que ia ser um pouco mais difícil, né? E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o teu professor viajou nessa questão. O quê? Acho que ele cometeu um erro nessa questão. Qual? Ele não falou o volume da coroa. Não tem como descobrir a densidade sem saber o volume. Em nenhum momento ele fala qual é o volume da coroa no enunciado. Não tem como calcular sem volume, simplesmente. Ele não fala quanto a água foi deslocada, ele não fala nada. Em nenhum momento ele falou quanto a água foi deslocada. Se eu soubesse quanto a água foi deslocada, eu saberia o volume da coroa. É assim que eles faziam antigamente também, na época do Arquimedes. Eu não tenho uma equação para calcular o volume da coroa, que nem eu tenho para calcular o volume de um cubo, por exemplo. L ao cubo é o volume de um cubo. Uma pirâmide, tem a equação lá, 1/3 da base vezes a altura. De uma coroa não existe uma equação. Então eles faziam o seguinte, eles pegavam a coroa de ouro, colocavam na água, a quantidade de água que saísse era o volume da coroa. Só que aqui ele não está dizendo isso, entendeu? O teu professor viajou total nessa questão. Ele não falou qual que é o volume deslocado, então não vai dar para terminar a conta. Mas eu vou isolar aqui o que resolveria, né? Que é o fato de eu estar procurando esse Rosset. Então, Rosset ficaria igual a 7,6 mais esse cara aqui,
dividido por VG. Desculpa. Note o seguinte, o enunciado diz qual é a densidade da água. E é um negócio também bom de decorar, é 1000. A densidade da água é 1000. Então aqui ficaria 1000. O V, como eu falei, o enunciado não deu, né? Foi uma falha do teu prof. Aqui é 10. Gravidade é sempre 10, né? A gente está na Terra. E aqui é 10 também. Gravidade é 10. Então, note que eu poderia encontrar a densidade da coroa, mas eu preciso do volume. Esses volumes são iguais, são os volumes de água deslocada, que é o próprio volume da coroa. Mas em nenhum momento ele falou qual é o volume. Então, não tem como resolver, tá bom? Uhum. Complicado, né? Quando até o professor Pois viaja. É porque é tenso, né, Isa? Pois é. Pois é, ficou por aí, tá? Qualquer coisa, manda o professor falar comigo. Tá errado, ele errou. Então, se a gente tivesse volume, daria para resolver. Senão, não daria. Então, esse tipo de conta é assim, cara. Só que essa aqui já é um pouco mais difícil. Então, eu vou te pedir para fazer um negócio para mim. Vou pensar uma questãozinha um pouco mais simples. Então, Eu não sei nada. não, você vai ter que aprender, né? Por isso a gente está tendo aula agora. Vamos lá. Vou te pedir uma coisa bem básica primeiro. Sabendo que uma bola de um cubo de ferro pesa 100 quilos. E esse cubo foi jogado dentro da água. Calcule. Seu peso. O peso do cubo é a massa dele vezes a gravidade. Tá bom? Quanto pesaria esse cubo se a balança estivesse embaixo d'água? Em outras palavras. Quê? Em outras palavras, né? Como é que eu vou calcular saber? O fato de ele estar na água deixa ele mais leve. Não é mesmo? Sim. Já te expliquei isso. Então, calcular A é muito fácil. Eu tenho... Essa eu vou fazer. A próxima tu vai fazer vai ser bem parecida com essa. Eu tenho, então, meu cubo. E ele tem peso, né? Porque ele está na Terra, tem a força da gravidade. E eu sei que a equação do peso, como eu já mostrei para ti no problema anterior, é massa vezes gravidade. Isso aqui, ó, tem que saber. Peso igual a massa vezes gravidade. Então, qual é o peso desse cara? Bem, eu já sei que a massa é 100. A gravidade na Terra é sempre 10. Isso aqui é um valor fixo, 10. Então, o peso vai ser 1000. Tranquilo, né? Sim. 1000 newtons, tranquilo. Agora vamos para B. Quanto pesaria esse cubo se a balança estivesse embaixo d'água? Ok. Bem, para ele estar embaixo d'água, o que vai acontecer? Vamos fazer o desenho de novo. Só que agora dentro de um negócio de água. Ele vai afundar e tal, ele é um cubo de ferro. Beleza. Tá aí. Então, o que vai acontecer? Agora que ele está na água, ele continua tendo a força-peso.
Afinal, ele está no planeta Terra. Só que além da força-peso, ele tem a força de empuxo. Aquela força da água que joga ele para cima. Então, se tivesse uma balança medindo o peso dele aqui, não mediria simplesmente a força-peso. Mediria a força-peso menos a força de empuxo. Entendeu a ideia? Sim. A balança aqui sofreria esse erro aqui, da mesma forma que o dinamômetro sofreu o erro no outro problema. Né? Então, sei lá, deve ter algum vídeo no YouTube das pessoas se pesando debaixo da água, elas notam valores diferentes. Eu tenho que achar esse vídeo, já viu uma vez? Não. Uma hora eu te mostro, é bem interessante. As pessoas se pesam fora da piscina e dentro da piscina vai ter um valor completamente diferente. Por causa do empuxo, novamente. Então, o que a balança mede vai ser, né, vamos dizer assim, medida da balança. Vai ser igual a força-peso menos o empuxo. O peso, tu já calculou aqui, ó. 1000. Agora tem que descobrir o empuxo. Como que eu descubro o empuxo? Aquela equação que eu te apresentei na coisa passada. Rho, V, G. Te apresentei isso na questão passada. Onde Rho é a densidade da água, 1000. O V tem que saber o volume do cubo. Eu, que nem o teu professor, esqueci de colocar no enunciado. Como é que você sabe que a densidade da água é 1000? Porque é um valor tabelado. Toda água é igual e quando eles medem a densidade dá 1000. Volume do cubo igual a 1000... Não, igual a 10, vamos de 10. 10 metros cúbicos. Olha só, densidade também tem uma equaçãozinha. Tá? Densidade é massa dividido por volume. Então, se tu pegar uma garrafa de 2 litros, por exemplo, de refrigerante, e encher de água, tu colocar isso numa balança, tu vai notar que vai dar 2 quilos. Ok? Então, fazendo essa divisão ali de 2 quilogramas por 2 litros, né? Que em metros cúbicos é 0,00001 metros, vai dar esse 1000 aqui. Então sai de uma conta bem fácil. Beleza? Sai dessa divisãozinha. Ok. Bem de boa. Mas, para tu não precisar ficar fazendo isso sempre, decorado. Densidade da água é decorado, 1000. Olha só, deve ser um número mais feio, é 1000. Né? O volume do nosso cubo é a mesma quantidade de água que ele deslocou. Imagina que isso aqui é uma banheira. Uma banheirinha. Se tu colocar esse cubo, vai sair água da banheira, né? Se a banheira estiver cheia. Sim. Não é mesmo? Porque ele desloca a água. Esse volume de água deslocado que aparece na equação, esse V, então, é o mesmo volume do cubo. E agora eu coloquei no enunciado que é 10 metros cúbicos. É uma coisa bem grande esse cubo. 10 metros cúbicos. E a gravidade da Terra é sempre 10 também. Estou usando os números mais banana possível. Isso aqui vai dar 10.000, 100.000. Então, o empuxo é 100.000. Ok? Ok. Beleza? Ok, então. Mas vai dar negativo, então? Vamos lá. O que vai acontecer aqui, né? O que a balança vai medir? Eu vou ter esses 1000. Deixa eu colocar 1000. E agora eu empuxo. Vai dar negativo, né? Fazer o quê? O que isso vai ocorrer na prática? Né? Na prática, a balança não ia medir nada. Daria um número negativo.
A balança nunca vai medir valores negativos, mas às vezes a força é negativa. Quando que ocorre da força ser negativa? Quando ela está apontando para o outro lado. Tipo, a gente espera que quando eu subo numa balança, a minha força aponte para baixo. Né? Mas nesse caso aqui, como a água está aplicando muito empuxo, isso não vai ocorrer. Então vai dar um número negativo. Tá bom? Então é isso aí. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou bolar um probleminha aqui. Deixa eu bolar um probleminha. Deixa eu ver aqui. Seguindo a mesma lógica. Vou salvar, vou te mandar e vou pedir um seguindo a mesma lógica. Tá vendo? Aqui, uma bola de aço pesa 100. Sim, ó. 100 newtons. 100 newtons. O peso é 100 newtons. Eu já sei o P, hein? Calcule sua massa. Calcule sua. Deixa eu ver assim. Um empuxo. Caso. Me calcule o empuxo caso ela esteja totalmente submersa. Tipo outro problema. Né? Estou usando palavras diferentes para pedir a mesma coisa do problema anterior. Tá bom? Um detalhe é que aqui você tem peso já. No outro problema você tinha massa. Agora eu vou te passar o que eu já fiz. Tá? Você pode subir um pouquinho, só para eu ver a equação de cima? Não tem nada, né? Não mais nada, né? Verdade. Já apaguei. Eu te mandei no WhatsApp. Ah, tá bom, vou ver aqui. Mas tenta sozinha primeiro, quando surgir as dúvidas, daqui a uns 2 minutinhos, daí tu me fala, tá? Eu só lembro a equação. Beleza. Preciso ir no banheiro rapidinho. Aqui.
Conseguiu terminar? Eu tive uma dúvida na hora do volume. Ah, muito bem, é verdade, faltou de novo. É isso aí. Não, que não, se tu percebeu isso tá bom já no primeiro momento, tá? Se tu percebeu que precisava do volume, tá ótimo. Eu não sabia se, tipo, tem alguma maneira de eu calcular o volume. Não, sem tu saber o tamanho dele, as medidas, não tem como. Se eu tivesse dito o raio, por exemplo, dessa bola, daí teria como. Mas não dá. Sabe, eu estava pensando sobre o problema que a gente resolveu primeiro. Eu acho que eu estava enganado, o professor não errou no enunciado. Eu vou refazer aquele problema. Deixa eu abrir aqui para você. Não tem nada demais lá. Eu já sei qual é o grande lance que ficou faltando. Aqui, na segunda questão, não que o que eu fiz está errado, não está errado. Só que o teu professor ele já deu uma informação importante, querendo ou não. Vou apagar isso aqui. Posso apagar tudo isso aqui. Aqui, realmente, P menos Z é 7,6, é o que está aparecendo aqui. Só que a gente já sabe o P, é 8. Menos Z igual a 7,6. Logo, se eu fizer uma diminuição simples aqui, eu vou encontrar que o E é igual a 0,4. Né? Porque 8 menos 0,4 dá 7,6. Bem tranquilo. Com R$8, menos 40 centavos, 7,600. Então, 0,4 newtons. Muito bem. Se o empuxo é 0,4 newtons, e lembrando daquela equação que você agora já sabe de cor, ρV G, sendo aqui o ρ da água, eu consigo encontrar qual é o volume de água deslocado. E, por sinal, é o mesmo volume da coroa nesse caso. Então, olha só que maravilha. A água é 1000. O V é o que eu quero. A gravidade é 10, sempre. Sempre resolvido. Igual a 0,4. Então, agora eu posso passar todas essas coisas para o outro lado dividindo. Calma aí, sabe um pouquinho? Só um pouquinho. Claro, diga. Ah, não, tá, era o G. Tá. O G é 10, G de gravidade, tá? Isso. Então vai ficar V dividido, V igual a 0,4 dividido por 10.000. Dividido por 10.000. Agora, olha que interessante. Isso na física é algo bem comum, sabe? Na equação do empuxo, esse volume aqui é o volume de água deslocado. É isso que entra na equação do empuxo. O empuxo se dá devido a uma força por causa da água deslocada. Mas nesse caso desse problema, a água deslocada é o mesmo tamanho da coroa. Tudo que a coroa vai deslocar de água, que entra na equação do empuxo, é devido ao seu volume, ao seu tamanho. Então, aquele volume da equação do empuxo também, por consequência lógica, é o volume da coroa. Veja que nem sempre é o caso, né? Tu já deve ter visto, sei lá, comida boiando na água. Às vezes uma parte da comida tá para fora da água e uma parte para dentro, né? Nem sempre tudo está submerso. Aqui, como toda a coroa inteira está submersa, significa que esse volume aqui é o próprio volume da coroa também. Então, o volume da coroa é um volume bem pequeno. Uhum. É de se imaginar, aquelas coroas de ouro eram bem fininhas, né? Vezes 10 na 1, 2, 3, 4. 10 na menos 4. Metros cúbicos. Metros cúbicos ainda por cima. Metro cúbico é uma unidade bem pequena. Por exemplo, uma caixa de 1.000 litros de água tem 1 metro cúbico de água. Litros e metro cúbico são unidades de volume. Só que como o metro cúbico dá uns volumezinhos com números bem pequenos, tipo esse, a gente normalmente usa litros.
Uma garrafa de 2 litros, se eu fosse medir em metros cúbicos, daria 0,00002 metros cúbicos. Então tá aí, esse é o volume da coroa. Agora sim, eu errei, desculpa. Agora acertei. Uhum. Então tá bem. Então, é um assuntinho bem chato, né? Sem fazer o desenho, a gente não consegue entender bem as coisas, né? Sempre que tu tiver um problema de puxar, tu tem que fazer os desenhos das setinhas que indicam as forças, tá bom? Sempre. Isso faz parte da compreensão do problema de física. Indicar todas as forças que estão agindo sobre o corpo. Se tu fizer isso, muito provavelmente teu professor já não vai zerar a tua conta. É o que eu preciso fazer. Pois é, faz o desenho que é sucesso. Eu mesmo, na escola que eu dou, na faculdade, no ensino médio que eu dou aula, eu falo que se eles fizerem o desenho direito, metade da nota eles já têm. Nossa, que bom. Porque física, na verdade, é interpretar a realidade, né? Isso aqui é uma interpretação do que eu estou vendo. Então, não é fazer conta. Na prática, né? Teu professor, eu não sei. Agora vamos para B, então. Vamos para B. O rio Amazonas tem a maior vazão dentre todos os rios. O que é vazão? Vazão é que nem vazamento. É a mesma ideia de vazamento, tá? Só tem um nome diferente, mas parecido. Vazão é a quantidade de água que flui por um determinado tempo. Ok? Uhum. Então, por exemplo, se tem um vazamento num tubo da sua casa, uma determinada quantidade de água vai sair por segundo, ou por hora, ou por dia. Ah, tô perdendo 1.000 litros por dia. Por aí vai. Isso é vazão. Encontra a velocidade da água em um trecho do rio Amazonas que tem uma largura de 10.000 metros. Nossa! A largura do rio é 10.000 metros? Isso é 10 quilômetros. Um rio de 10 quilômetros. E uma profundidade de 50 metros. Bem, existe uma equação para vazão. Tá? A vazão que ele está chamando de Z aqui tem a ver com a velocidade. Vazão, né, Z, ela pode ser dada por área vezes velocidade. É um jeito. Ah, meu pai. Tu com certeza já fez isso na prática. Já pegou uma mangueira com a água ligada e tá saindo água ali da mangueira, tá tendo uma vazão, certo? Uhum. Se você coloca o dedo na ponta da mangueira, a água não começa a sair com uma velocidade maior? Começa. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Nossa, mas colocando 35 símbolos, né? É, tipo isso. Entendi. Essa vazão de água que sai da torneira é sempre a mesma. Mas se por acaso tu coloca o dedo na mangueira, tu está diminuindo a área. Okay. E por consequência, tu está aumentando a velocidade para manter essa quantidade de água que sai constante. Porque se não saísse a mesma quantidade de água, o cano ia explodir. Entende? Não é o que a gente verifica. Sim. Então a gente diminui a área, mas consequentemente aumenta a velocidade. Agora, temos que usar isso para o nosso problema em questão. Nós temos um rio. Então, o nosso rio ele tem aqueles seus 10.000 metros de largura, né? Que é bem impressionante. Vamos lá. Com isso a gente tem a área, né? Querendo ou não. Tipo, se liga. Aqui está a largura, vai fazer azul, né? Aqui tá um riozinho. Aqui tem a largura, L, igual a 10.000 metros, né? Então, aqui vai estar, tipo, um lado do rio, margem de um rio, né? E aqui vai estar outra margem do rio. Ok. Mas esse rio, ele tem essa largurinha aqui dele. A profundidade, desculpa. Ele tem essa profundidade aqui, ó. Essa profundidade do rio, o enunciado falou que é 50 metros.
Uhum. E agora? Agora a gente olha. Não, aqui tá a área, pô. Isso aqui é um retângulo. Mas eu sou péssimo com retângulo, triângulo, ciclo, qualquer forma. Qualquer forma. O que que... desde onde tu tá falando que tu é péssimo em um monte de coisas. Mas eu sou. Mas no que tu é boa, então? Me fala. O que eu sou boa? Não precisa ser coisa de matemática, vai. No quê? Calma, repete, eu não escutei. Em coisas de matemática a gente já entendeu que você não é boa, mas no que você é, então? Fora da matemática, você dizendo. Isso, exatamente. Eu sou boa em comunicação, eu sou boa em teatro, eu sou boa Ah, isso em aí com certeza dá mais dinheiro que matemática. o Tá quê? tudo bem. Isso dá mais dinheiro que matemática, então Então aproveita. é isso, então. Isso Tchau, que importa. beijo! Não, mas eu, assim, ó, por mais que seja professor, eu concordo contigo, né? Ontem tu falou um negócio que eu fiquei pensando, meu, primeira vez que eu escuto isso. Você falou que essa coisa de escola não é muito interessante. E é verdade, porque às vezes o aluno, ele não tem, ele não quer fazer nada que aprende na escola, né? Sim, Tipo, tu gosta de teatro, com certeza não tem nota de teatro na escola, não tem nenhuma é, avaliação de teatro. E é o que tu gosta, né? sim, Então, até que ponto física é mais importante que teatro para ti? Não é, né? exato. Então, Pois pra é. mim, tipo, é mais legal, sei lá. Mano, eu fazia circo, tipo, eu adoro essas coisas. Aí me vem, sei lá, ensino médio, me vem com uma porrada de fórmula com umas letras que eu nunca vi na vida. Tenho vontade de, assim, me matar. Concordo totalmente contigo. Se eu tivesse que fazer, sei lá, moda na escola, por que não? Eu poderia ter que fazer moda na escola. E eu ia também me matar, porque é um negócio que eu não gosto. E é muito chato ter que fazer uma coisa que tu não gosta. Mas no Brasil eles obrigam a gente. No mundo todo, né? Na verdade, obrigam a gente. E é que Então, isso. espero poder te ajudar, né? Para que tu não seja tão chato para ti, né? Essas coisas. É chato. Chato sempre vai ser. É para facilitar o processo. Isso. Tomara que eu consiga ajudar. Então tá. A gente percebe uma área aqui, então. Querendo ou não, esse rio fecha uma área de um retângulo, né? Que tem uma base de 10 mil, desculpa, 10 mil metros e profundidade de 50 mil. Então, com isso, eu tenho essa área, a área de água fluindo, que é um rio com água fluindo. Tem aguinhas fluindo. Imagina esse retângulo fluindo água, como se fosse a ponta da tua mangueira. Uhum. Então, nós já temos a área. A área é essa área roxa, que é a área desse retângulozinho. Área igual a 10 mil vezes 50. Isso aqui vai dar. Bem, vamos colocar esse monte de zero e o 5, então vai ficar 0, 0, 0, 0, 0. A área aqui é 500 mil metros quadrados. A área desse retângulozão é 500 mil metros quadrados. Muito bem. Agora vamos voltar para o que o problema está pedindo. O problema está pedindo a velocidade, não é mesmo? Vzinho. Eu gosto de isolar a letra que eu estou procurando primeiro. Eu sei que no Photomath não precisa disso, mas eu faço isso. Então, V, né, que é o que eu estou querendo, é Z sobre A. A eu acabei de obter. Vendo um desenho. Viu como o desenho sempre ajuda? O desenho me mostrou o retângulo. Talvez fosse difícil de interpretar só pensando num rio. Sim. E o Z está aqui enunciado, olha só que maravilha. O Z é esse valorzinho. Show. Z é esse valorzinho. E A é este. Então, a única coisa que você precisa fazer agora é colocar esse valorzinho de Z no lugar do Z e o valorzinho de A no lugar do A e encontrar a velocidade. Ok. Pode fazer isso aí para mim? Eu sei Pode. que tem uns números difíceis e tal, mas eu quero ver o quanto tu consegue fazer disso aí, tá? Tem isso também. Mas não é só dividir? Sim, mas verifique que o 10 aqui tá 10 na 5, né? Tem 2 vezes 1 vezes 10 na 5. Aí você coloca mais 5 zeros? Tipo, depois do. Mais 5 casas? Pode 4. ser. Mas daí. Bem, faz aí. Vamos ver qual é a resposta que dá, tá bom? Ok. Quando tu terminar, daí tu me fala, belezinha?
Foram meta, tá? Tá bom, beleza, sem problema. Dá 0,42? 0,40 e quantos? 42? Aham. Vamos ver. V igual a Z. 2,1. Vezes 10 na 5. O teu programa ele não entende isso aqui, essa notação científica? Eu acho, não sei, posso testar. Beleza. É isso. E o A é 500 mil, como eu havia dito. Também dá para transformar isso em notação científica. Né? Eu posso ir puxando vírgulazinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então também vai ficar 5 vezes 10 na 5. Agora que eu tenho 10 na 5 em cima e embaixo, eu posso cortar. E fazendo aqui, eu acho que vai dar a mesma resposta que a tua. Deixa eu ver. 2,1 dividido por 5. 0,42, bem legal. Metros por segundo. Então, essa é a velocidade com que a água flui no Rio Amazonas, 0,42 metros por segundo. Recapitulando. Foi nos dado a vazão, eu te expliquei que vazão é essa quantidade que sai por tempo. Tem a ver com a mangueira, né? A gente aperta, diminui a área, aumenta a velocidade, etc. A equação é essa, a equação da vazão. Então, eu preciso da área. Eu quero a velocidade e tenho o Z, tenho a vazão. E você sabe aquela foto que você me mandou ontem que tem várias continhas de matemática? Sei. Tem, tipo, uma dessa de física, assim, tem vamos? Um formulário de física? É. Olha, não, mas eu posso procurar um. Eu tô precisando de um mesmo. Vou procurar um no Google e o melhor que eu achar eu te mando, tá? Ok. Show. Daí, pois é, porque isso aqui, né, o professor não deu na prova. Deixa eu até ver o PDF da prova se ele dá as equações. Não, né? Ele não dá as equações. Não é uma equação muito simples de lembrar mesmo. Pois é, esse é um problema. Tenso. Pois é. Bem, então a gente, né, sabendo essa equação, a gente sabe que precisa da área. Qual é a área? A área provavelmente tem a ver com o rio, com essas medidas que foram dadas. Então eu desenho o rio e percebo que a largura vezes a profundidade me forma um retângulo por onde flui água, que é justamente o que entra aqui, a área do fluxo, tal qual a área da mangueira, como eu já falei algumas vezes. Calculo essa área, dá um valorzão, coloco uma equação, descubro a velocidade. Beleza? Agora tem a B também. Suponha que em um determinado ponto desse trecho existe um banco de areia por toda a largura de 10 mil metros, onde a profundidade cai para 10 centímetros. Nossa! O que acontece com a velocidade neste ponto? Calcule o seu valor. Então, o que está acontecendo nessa B, vamos ver se tu concorda comigo. Na prática, é a mesma coisa que colocar o dedo na frente da mangueira. Ok? Porque eu estou diminuindo a área. Note, a profundidade diminuiu, tá vendo? Muito. Pra caramba, exatamente. Então eu estou quase fechando o rio. Se a profundidade diminuiu, a área diminuiu, né? A área vai ser bem pequena agora. Então eu vou mudar a área. Ah, seria tão fácil se não tivesse calcule seu valor. Essa pequena frase. Tu entenderia o que está acontecendo mesmo se não tivesse? Sim. Poxa, porque, ao meu ver, é a parte difícil essa interpretação. Então, bem legal que tu consegue interpretar. Mas
O que acontece? Ela aumenta, tipo, só colocar essa resposta. Mas não, tem que calcular. Ai, meu Tá, olha só. A, a vazão continua a mesma. O rio não deixa de ter aquela quantidade de água fluindo. Então o Z é o mesmo na questão B. O que vai mudar é a área. E por consequência, se a área muda, a velocidade muda. Como eu já falei várias vezes para ti hoje. Questão da dedo na mangueira. Qual é a área agora, né? Bem, a largura continua sendo essa. Mas a profundidade não é mais 50. A profundidade agora é 10 centímetros. Então, em vez de tu fazer 10 mil vezes 50, tu vai fazer 10 mil vezes 10 centímetros. Quanto é que dá 10 mil metros vezes 10 centímetros? Não sei. Faz aí. Ai, meu Deus. Tem que te pôr para trabalhar um pouquinho. Dá 1000? 10 mil metros vezes 10 centímetros dá 1.000? Como é que tu fez isso tão rápido? É, não, tipo, tá certo ou tá errado? Tá Eu não sei. certo? Eu fiz de cabeça. É que, tipo, eu pensei que tu ia errar. Eu pensei que tu ia pegar 10 mil e multiplicar por 10. Isso daria o resultado errado. Não, E, eu converti pra metro, você diminui zero. poxa, parabéns. Então tá, é esse tipo de coisa que eu preciso saber se tu sabe ou não. Então tu sabe, legal. Legal, Sei, mas quando eu tô ansiosa, eu não lembro. Então isso é um problema. legal. Gostei de ver. Então, B, a nova área é 1.000, como você mesmo falou. Então, a gente quer novamente a velocidade. A velocidade, então, como eu isolei anteriormente, era Z sobre A. E Z é 2,1 vezes 10 na 5, é o que está no enunciado. Dividido por 1.000. Bem, você faria no seu programa, eu vou fazer do seguinte jeito. Eu vou transformar o 1.000 em notação científica. 1.000 tem 3 zeros. Então, vai ficar 10 elevado a 3. Os 3 zeros vem nesse 3. Então, isso aqui, eu vou cortar com isso. O 10 na 3 corta com 10 na 5. Só que 5 menos 3 é 2. Então, vai sobrar 10 na 2 aqui. É como se eu diminuísse, né? Esse valor desse. 5 menos 3 é 2. É uma regra de potência. É mais matemática que física isso, com certeza. Então, deu 2,1 vezes 10 na 2, que 10 na 2 é 100, né? Então, isso aqui vai ficar 210 metros por segundo. Então, a velocidade, nossa, a velocidade do rio neste ponto é 210 metros por segundo. A velocidade aumentou pra caramba. Tá? Sim. Beleza, isso aí tá quase 1.000 quilômetros por hora. Algo do gênero. Tá. Beleza. Então tá, a questão é essa. Tudo passou por entender essa equação e observar o rio como um grande retângulo. Beleza? Só isso. Ok. Nada além disso aí. Vamos para a próxima questão. Qual que tu achou mais difícil? Essa do rio ou aquela da coroa? Levando em consideração que eu não sei nenhuma equação, todas. Todas. Beleza. Ai, meu Deus, esse problema aí parece um versículo da Bíblia, tão grande enunciado. Saco. Nossa senhora. Não sei se eu sei resolver isso aí, hein? Deixa eu tomar um café. Vamos lá. Uma prancha PQ, aquele negocinho lá, apoiada sobre o suporte A, aquele triângulo, está em equilíbrio estático. Então a gente não espera isso, né? Ó, tem um pedaço de 1 quilo ali, um tijolo de 1 quilo, tem uma mola, o negócio não está exatamente no meio da barrinha, mas está em equilíbrio. Ou seja, o negócio está parado. Por milagre, ele está parado. Está tudo parado. Poderia não ser o caso, poderia estar, né, tipo uma balança, de um lado, do outro. Quando vista por um observador inercial. Ela está sujeita à ação de forças produzidas por alguns agentes, conforme mostra a figura. Então, obviamente, aquele tijolo aplica uma força, a mola. Né? No ponto B,
Um objeto de massa 1 kg é preso por um cabo inextensível, ficando suspenso sob a ação da gravidade. Para manter a prancha em equilíbrio na horizontal, no ponto C age uma mola constante de mola 6 newtons por metro. Essa aí é tensa, cara. Também de massa desprezível. O peso da prancha pode ser desprezado. Para efeitos de cálculo, se necessário, use gravidade 10 para o valor da gravidade, né? Pergunta-se: a mola agindo no ponto C está esticada por um comprimento ΔL. Então a mola está esticada. O negócio está em equilíbrio porque a mola está esticadinho. Tipo, a mola está segurando, entendeu? Ela está presa ali e ela segura todo esse sistema, para o tijolo não fazer ele virar, basicamente. Determine ΔL, supondo que a lei de Hooke seja válida para esse caso. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Como minimamente começar isso? Não, tentei. Tentou, né? Pois é, complicado. Aqui envolve bastante coisa, tá? Existem várias equações que eu tenho que trabalhar aqui. Tem a equação da mola, tem a equação do torque, tem a equação da força-peso. Mas tudo começa observando essas forças, esses desenhos. Vamos desenhar as forças, né, para falar. Deixa eu aumentar aqui. Então, tá tudo parado. Tudo. Não deveria ser o caso, mas está tudo parado. Então, se a gente parar para pensar, tem uma força P agindo aqui. Força peso age sobre esse bloco. O peso do bloco, né? Ele está na Terra, vai estar agindo. Muito bem. Agora, eu estou meio bugado com esse desenho, porque se o negócio era para se mexer para baixo, está tudo parado, essa mola aqui, ela também está apontando para baixo a força dela. Para que fique tudo paradinho. Então eu vou chamar de força da mola. Beleza. Mas tem um detalhe. Elas estão aqui nesse pivô, presas a ele. Esse pivô, ele transmite a força. Quanto mais longe dele, maior a intensidade do movimento. Isso parece meio estranho, mas vamos novamente para a prática. Tu já tentou abrir uma porta, ou empurrar uma porta, não pela maçaneta, mas pelo outro canto dela, pelo canto que está preso na parede? Não é bem pesado empurrar a porta para aquele canto? Uhum. Pois é. A ideia aqui é a mesma. Se tu aplicar uma força longe do pivô, tu não precisa aplicar uma força tão grande para que o negócio se mova, quanto se tu tivesse que aplicar ela aqui. Aqui tu vai ter que aplicar uma forçona muito alta para conseguir que o objeto, né, subisse, viesse para cá. Que nem na porta. Por isso que a maçaneta sempre fica bem longe de onde a porta está presa, né, de pivô da porta. Muito bem. Existe uma equação que relaciona isso. A equação me diz o seguinte: essa distância aqui e essa distância aqui, relacionada com as forças, quando está tudo parado, elas têm que ser iguais. Então, em outras palavras, resumindo tudo que eu acabei de falar, a força peso, que é a única força que age do lado esquerdo,
vezes essa distância 1, que eu desenhei ali. Tem que ser igual, já que está tudo parado, a força da mola, vezes a distância que a mola está do pivô. Meu Deus. Tenso, né? Tenso. Tô com pena de ti, pra falar a verdade. Eu também. Tá, você está com auto-pena. Entendi. Sim. Autocompaixão. Beleza. Bem, a gente já tem a grande maioria das coisas aqui. Note, a gente tem o peso, porque a gente tem a massa, e então é massa vezes gravidade, como eu já devo ter falado umas 15 vezes hoje. Peso é massa vezes gravidade. A distância 1 é 3, de acordo com o enunciado. A distância 2 é 5, de acordo com o enunciado. Eu só não tenho o FM. E é justamente no FM que está o que o problema pede, delta L. Por quê? Porque a força da mola, como o próprio enunciado disse, segue a lei de Hooke. Mais uma equação para você decorar. Mais uma. Mais uma. A força da mola é igual a K delta L. K delta L. É isso. K delta L. Essa é a força da mola. Então, o K, o enunciado falou qual é. 60 newtons. E delta L é justamente o que falta. Então, vamos resolver a conta. Bem, eu vou fazer só mais uma coisinha aqui. Eu vou pedir para que você tente, tá? Jogar os numerozinhos e encontrar. Essa? É. Não, eu já vou arrumar do jeito que tu precisa para só colocar os numerozinhos, tá? Tá. Eu te peço isso porque, tipo, vai chegar na hora da prova, e daí eu não vou estar lá, né? Então é bom que tu tenha um pouquinho de autoconfiança, assim, pra pelo menos pegar os numerozinhos, colocar no lugar, sabe? Tentar alguma coisa. Então, é importante isso também. Beleza? Então, agora, como é que eu faço para mostrar o enunciado e essa equação? Vou colocar aqui do lado. Todos os números estão no enunciado. Tá tudo. Tá o P, tá o D1. Tá. Beleza? Tá tudo no enunciado. Tu só precisa encontrar o valor do delta L. Tá? Eu vou deixar, como essa é um pouco mais difícil mesmo, eu vou te mandar o que eu fiz. Tu vai pegar anunciado na prova lá. Pode fazer do jeito que tu quiser, no programa que tu quiser, mas eu vou te deixar fazendo sozinha por 5 minutos, tá? Pra ver o que tu consegue. Tá bom? Então eu vou salvar aqui, vou te mandar, vou deixar aberto. Mas eu não vou te ajudar por 5 minutos, depois eu faço. Ok. Deixa eu te mandar lá. Deixa eu dar uma arrumada pra não sair tão feio assim. Agora eu vou te mandar no WhatsApp. Sim. Beleza? Onde está você no WhatsApp aqui? Esta aqui. Beleza. Então, boa sorte. Na volta eu vejo o que você fez.
Pronto. Pronto. E aí, conseguiu algo? Sim. Oh, interessante. Deu 0,1? Não sei. Vou fazer a conta e descobrir. Ok. Vamos ver. Deixa eu pegar a equaçãozinha. O P era 1 vezes 10. Porque é a massa vezes a gravidade. A gente já conversou algumas vezes. Então, massa do negócio ali era 1 kg vezes 10 gravidade. O D, essa distância até o eixo, é 3. Igual a constante da mola, que o enunciado falou que é 60. O ΔL é o que eu quero encontrar. E esse D é 5, de acordo com o enunciado. Então agora tem que resolver essa conta. Então, aqui vai dar 30 igual a 60, né? Vou deixar assim, né? Ou melhor, passar o 5 para cá. 5 vezes 60 vezes ΔL. Por que eu vou fazer isso? Porque como eu não vou usar programinha, eu preciso simplificar do jeito que dá. Então eu vou cortar isso com isso. 30 dividido por 60, desculpa, 60 dividido por 30 dá 2. Então aqui vai ficar 1 igual a 5 vezes 2 ΔL. 1 igual a 10 ΔL. 5 vezes 2 é 10. Então ΔL é igual a 1 dividido por 10. Que é 0,1, que foi o que tu encontrou, eu acho. Uhum. Show, parabéns. Gostei de ver. Uhum. Parabéns mesmo. Suporte em A
agora tem a B, né? O suporte em A exerce uma força de módulo F sobre a prancha. O suporte A exerce uma força de módulo F sobre a prancha. Termine F. Meu Deus. Isso aqui eu acho que não sei. Como é que faz essa desgraça? Bem, nessa situação, me parece que a gente tem que considerar que, sendo o sistema em equilíbrio, né, o que está acontecendo? Ele não está se mexendo, ele está tudo parado. Então, é como se toda a massa do sistema estivesse exatamente no meio, estivesse tudo aqui. Só dessa forma vai ocorrer o seguinte: o negócio triangular aqui, ele vai causar uma força sobre a prancha, vou chamar de F. A prancha vai causar uma força sobre ele, eu posso chamar de reação R. Elas vão ser iguais e vai ficar tudo parado. A ideia é essa. Mas qual é essa força? Bem, no caso, se ela está parada, eu posso afirmar que F, a força que eu estou procurando, é isso aqui que eu estou procurando, porque é isso que o problema pede. Ó. Exerce uma força de módulo F sobre a prancha. Eu quero F. Para que ele esteja parado, o F tem que ser igual ao R. Essa força que eu estou inventando aqui, que representa toda a massa desse sistema agindo exatamente na pontinha do triângulo. Agora eu tenho que pensar, qual é toda a massa desse sistema? Essa é a grande questão. Ou todas as forças que agem sobre esse sistema. Cara, bem, meio tenso isso, mas eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que a gente tem que pegar essas coisas aqui e colocar no lugar de R. Porque é como se todo o peso desse bloco, toda a força que ele causa, toda a força dessa mola, estivesse agindo aqui. O que está sustentando tudo isso é a força desse triângulozinho, segurando tudo. Então, é como se eu estivesse somando essas duas forças ali. Que saco, hein? Que continha chata de interpretar. Então, vai ser na prática esses valores aqui. Isso, mais isso aqui. Bem, duas vezes isso, na verdade. Então. Porque as duas coisas são iguais. Então, veja se ficou mais ou menos claro o que está ocorrendo aqui. Todas as forças desse sistema têm que agir sobre esse ponto para que ele fique parado. Uhum. Então, eu vou colocar todas as forças desse jeito. A gente já calculou essas forças lá em cima. Uhum. Como um lado é igual ao outro, então eu vou pegar o lado esquerdo, que eu tenho tudo, que dá 30, eu já sei que o lado esquerdo é 30, e vou multiplicar por 2, porque tem o lado esquerdo e o lado direito com 30. Então, essa força é 60. Só isso. Então, novamente, interpretação. A interpretação é a parte supostamente difícil. Interpretar que o que age nesse carinha para que fique em equilíbrio são todas as forças do sistema. Tá bom? Uhum. Sim. Chato isso, mas então se aparecer uma coisa como essa, tu meio que já sabe o caminho, né? Ok. O caminho é sempre igualar as forças. Se está em equilíbrio, iguala as forças do lado esquerdo com o lado direito, tomando cuidado que as distâncias até o eixo são importantes. Lembra da porta. O problema começo tem que lembrar da porta. E chato, muito chato ter que decorar essas coisas, né? Mas eu acho que eu vou ter que decorar. Essa aula vai estar. Você vai me mandar o link dela? Sim, eu tô gravando ela. Eu acho que eu tô gravando. Tá. Sim, estou. Ok. Eu tenho que te mandar o meu canal, né? Onde eu posto os vídeos. Depois eu te mando, daí tu se inscreve e quando o vídeo sair, é só clicar e assistir. Ok. Então tá, vamos para a próxima questão. Eu acho que tem mais uma nessa prova. Deixa eu salvar aqui.
Probleminha difícil esse, difícil. Não tem mais. Essa era a última. Aí tem a outra, né? Tem outra prova de física? Tem. Ah, é verdade, tem outra. Vai ser essa aqui. Não, isso aqui é que eu estou agora aberto, então. Ah, agora sim. Ah, isso aqui é de giro. Rotação. Rotação é chato. Ai. Vamos lá. Um estudante indo para a faculdade em seu carro desloca-se num plano horizontal, claro, no qual descreve uma trajetória curvilínea de 48 de raio. Então, onde está o raio aqui? Está aqui, ó. Eu sou literalmente péssima nisso. Tranquilo. Já entendi. Ó, tá aqui o raio da trajetória. Quando a gente faz uma curva com o carro, a gente está sempre se movendo em forma circular, né? A gente está reto na estrada, ele não está se movendo em uma trajetória curvilínea. Mas quando eu vou fazer uma curva, sim, começo a me mover numa trajetória curvilínea. E essa trajetória curvilínea ela tem sempre um raio. Raio de uma circunferência, como a gente viu na aula passada, é sempre a distância do seu centro até a circunferência. Então isso aqui pode ser considerado raio, olha só. Esse é o raio que ele cita, de 48 metros. Muito bem. Com uma velocidade constante em módulo. Entre os pneus e a pista, existe um coeficiente de atrito cinético de 0,3. Beleza. Considerando a figura, a aceleração da gravidade no local de 10 metros por segundo e a massa do carro, fácil que se pede. Problema bem diferente dos outros, né? Determine a velocidade com que o estudante fará a curva, em quilômetros por hora. Calcule a força que atua no carro e a sua velocidade angular ao fazer a curva. Ai, meu Deus. É sério que nessa tua prova vai cair todos esses assuntos que a gente está vendo hoje? Uhum. Porque são muitos assuntos diferentes, muitas equações diferentes para lembrar. Assim, na segunda, eu tenho Geometria e Física 1. Eu acho que é a de empurrar. E a Geometria. Aí, eu acho que na quinta, se eu não me engano, eu tenho essa matéria. Na quinta. Uhum. O quê? Na quinta-feira. Certo. Deixa eu dar uma olhada, só pra não estar falando merda aqui. Segunda-feira é Física 1, empurrar e Geometria. Aí, quarta-feira é essa matéria. Então, na teoria, terça-feira a gente tem que estudar isso. Rever física, então, na terça. Certo. É. Entendi. Bem, vamos tentar fazer esse aqui, né? Vai ser mais um monte de equação. Eu vou tentar preparar um formulário só com as equações desses assuntos que vão cair na tua prova, tá? Daí eu te mando. Então ele quer saber a velocidade com que o estudante fará a curva. Beleza, ele dá algumas informações. Muito bem. O que está rolando aqui, né? A velocidade numa situação como essa é a velocidade centrípeta. Você deve ter ouvido falar dessa palavra aí, centrípeta. Centrípeta, a velocidade centrípeta, a aceleração centrípeta, elas aparecem quando a gente está num movimento circular, que é o caso aqui. Ele está fazendo um giro, querendo ou não. A velocidade centrípeta, ela está relacionada com a força. Então, o somatório das forças que agem sobre o carro é igual a massa vezes a velocidade centrípeta ao quadrado sobre R. Beleza. Então ele quer essa velocidade. Basicamente ele quer essa velocidade. A massa e o raio a gente tem, mas a gente precisa das forças que estão agindo sobre ele.
Isso não vai dar. Uhum. Então, como é que a gente vai encontrar essas forças? A gente tem que pensar que aqui tem um carro, né? E ele está se movendo com uma velocidade que sempre tangente à trajetória. Desculpa. Mas tem uma força, que é a força centrípeta, que sempre joga ele no centro da trajetória. Deus do céu, que uma mina não para de me ligar aqui, o que ela quer, cara? Só um segundo aqui. Ok. Beleza, já desliguei na cara dela. Bem simpático. Vamos lá. Olha só como é tenso ficar fazendo todas essas análises, né? Muito desenho, muito vetor. O cara tem que ter uma abstração desgraçada. Eu mesmo já estou até um pouco cansado já. Né? 2 horas seguidas é tenso também. Eu estou tentando verificar as forças aqui, mas não está muito simples. Né? A gente tem, por exemplo, essa força que aponta sempre para cá. Se não houvesse uma força apontando para o centro da trajetória, ele não manteria o seu movimento circular. Ok? Então a força centrípeta é essa força. Puxa ele para o centro desse círculo imaginário aqui, que causa o movimento circular do carro, na curva. Beleza. Beleza. Só que eu tenho que pensar o seguinte. Beleza, tem uma força puxando ele para cá. Mas o que ocorre às vezes, os carros se perdem, rola acidente, é que por algum motivo que seja, o freio não lida, ou os pneus eles se desprendem do chão. Isso acontece muito quando está chovendo, né? O cara vai fazer uma curva quando está chovendo, o pneu não fixa no chão, ele acaba indo pela tangente aqui, causando um acidente, batendo, seguindo a velocidade. Ele não faz esse movimento circular, ele não sofre a ação dessa força. Né? Agora, o que é que faz, então, ele manter este movimento para cá, né? É a força de atrito. Por isso que na chuva, ou quando tem grãos na estrada, né, ocorre mais acidente. Porque quando chove ou quando tem grãos na estrada, o pneu perde atrito com o solo. Tá bom? Então, o que segura aqui, a única força que está jogando ele para a direita é a força de atrito. A força centrípeta é a própria força de atrito. Então, é isso que a gente tem que escrever aqui. Então, eu vou dar toda essa interpretação aqui. A força de atrito é. Não, a força centrípeta causa o movimento circular que vemos numa curva. Beleza, isso é um fato. Para que tenha movimento circular, tem que ter força centrípeta. A força centrípeta é a soma das forças que agem no carro em movimento. Nesse caso, a única força que age é o atrito. É ele que mantém os pneus presos no chão, causando a possibilidade do carro fazer a curva. Se não houvesse atrito, o carro sairia pela tangente, ou seja, na direção daquela velocidade V, onde ocorre o acidente. É o que notamos quando chove ou tem grãos na pista. Ocorrem acidentes. Depois o carro sai pela tangente. Beleza. Então, que bom que eu digito rápido, né? Se fosse um professor de 60 anos, esse texto aqui demoraria uns 15 dias para ser escrito. Dando milho. Né?
Se bem que hoje em dia as pessoas da tua idade também não sabem digitar, cara. Só digitam no celular. Eu acho isso incrível. Sei lá. É verdade. A geração de vocês está perdida, cara. Eu digo isso porque eu tenho alunos da tua idade, um pouco mais novos também, um pouco mais velhos. Se não tiver o botão Netflix no controle remoto, vocês não sabem entrar na Netflix, cara. Não dá pra entender essa geração de vocês, mano. Tá doido. Beleza. Então tá aí. Essa é toda a explicação. Então, significa, na prática, que essa equação aqui tem apenas uma força do lado esquerdo. A força de atrito. Ok? Então, eu vou escrever isso. Força de atrito é igual a mv quadrado sobre r. Força de atrito é a própria força centrípeta, em outras palavras. Beleza? A resultante surge apenas da força de atrito. Daí, bem, isso aqui, infelizmente, tu teria que decorar, né? A força de atrito é uma consequência lógica do que está ocorrendo, mas também é difícil de ver. Eu sempre tive dificuldade de entender problema como esse, agora depois de fazer tanto, eu não estou entendendo. Mas o que é a força de atrito? Né? Existe uma equação para ela. Força de atrito é μ, ou seja, o coeficiente de atrito, cinético no caso, vezes a força normal. Mas o que é força normal? Tu lembra de já ter escutado sobre a força normal? Não sei. Força normal é assim, ó. Quando você tem uma mesa, por exemplo, nesse casinho aqui, uma mesinha, e você tem um objeto em cima da mesa, por exemplo, esse quadrado aqui. Bem, o quadrado, essa caixa, está sofrendo a força-peso. Né? Então, se ele está sofrendo a força-peso, supostamente ele teria que cair. Afinal, tudo que sofre força-peso está caindo. Solta o celular da tua mão agora para ver se ele não cai. Ele vai cair por causa da força-peso. Eu falo isso e eu pego meu celular. Um dia as pessoas vão achar que eu vou soltar mesmo. Mas por que ele não cai, né? Porque a mesa aplica uma força nele, a tal força de reação, né? Toda ação tem uma reação, terceira lei de Newton. Então, essa força de reação que a mesa causa na caixa para que a caixa não caia é o que a gente chama de força normal, ok? Então, em outras palavras, se a caixa está parada, se ela não está nem flutuando e nem caindo da mesa, ela está parada na mesa, a força normal é igual à força-peso. E no geral é isso. Força normal é igual à força-peso. Então aqui também. A força normal, esse N aqui, vai ser igual à força-peso. Em outras palavras, oh meu Deus. Em outras palavras, vamos lá. N é igual a M vezes G. Eu vou colocar aqui M vezes G de azul. Vou escrever isso aqui. Eu vou escrever todos os passos aqui, para ficar mais claro quando for pegar para estudar ou pegar para tentar resolver alguma questão. Ali naquele textão eu concluí que a força de atrito era igual à força normal. Agora eu vou escrever aqui. A equação da força de atrito é. Então, é o μn. Só substituir atrito por μn. A força normal é a força de reação do chão no objeto. Ou seja, é igual à força-peso. Resumindo aquela explicação que eu fiz com o desenho da mesa. Então, por isso que eu troquei o N pela força-peso. Deve ser agora a 20ª vez que eu falo na aula que peso é igual a massa vezes gravidade. Beleza? Agora, olha só que legal, Isabela. A gente tem tudo. A gente tem tudo o que precisa para encontrar a velocidade. Até dá para simplificar as massas aqui, ó. Já que tem massa de um lado e do outro, eu posso cortar. E eu vou encontrar, então, que μg é igual a v quadrado sobre r. Eu posso passar esse r para o outro lado e isolar a velocidade. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer que nem no problema anterior. Eu vou te mandar para que você agora encontre qual que é o valor da velocidade, do v, tá? Lembrando, tá tudo no enunciado. Esse uzinho aqui, que é a letra grega mi, está no enunciado. A gravidade é 10, sempre. O raio está no enunciado. E o que você quer é a velocidade.
Então, só substitua os valores e encontra a resposta, tá bom? Tá, você vai mandar no WhatsApp? Vou sim. Só que eu fechei o WhatsApp porque aquela mina tava enchendo o saco. Agora vai demorar um pouco para abrir, eu acho. Só um segundinho. Deixa eu fechar meus bagulho aqui. Não, abriu rápido. Cadê você? Tá aqui. Beleza. Ok. Vou te dar novamente uns 5 minutinhos para tentar encontrar o valor da velocidade, tá? E eu vou pedir também que, se dentro desses 5 minutinhos tu resolver a conta, dá uma lida na B. E tenta fazer a B, tá? Tenta dar uma interpretada. Pelo menos. Tá. Sem a minha ajuda, beleza? Então tá, volta daqui a 5 minutos.
E aí, conseguiu encontrar o valor da velocidade? É 12? 12 metros por segundo. Nunca esquece da unidade, tá? Ok. Vamos ver se é 12. Bem, eu gosto de isolar aquilo que estamos procurando. Então, vamos isolar a velocidade. Se eu isolar a velocidade, eu vou passar o R para o outro lado multiplicando e aplicar a raiz quadrada. Então, V igual a mi GR, raiz quadrada disso. O mi, de acordo com o enunciado, é 0,3. A gravidade é 10 e o raio é 48. Aqui não precisou fazer nenhuma conversão de unidades. Agora, quanto que é tudo isso, né? 0,3 vezes 10 vezes 48. 144, raiz quadrada de 144 é 12. Deu 12, né? Show. Legal. Estou gostando de ver, tu tá chegando nas respostas certas. Deu uma lidinha na B? Dei, mas não sei fazer. Certo, vamos ver se eu consigo te ajudar. Calcule a força de atrito que atua no carro e a sua velocidade angular ao fazer a curva. Bem, a força de atrito meio que já está calculada, né? A força de atrito é esse negócio do lado direito aqui. Fat. É μmg. Só fazer μ vezes m vezes g. Essa é a força de atrito. Então, 0 vezes 1.200 vezes 10. Nada demais. Só saber que a equação da força de atrito, como eu mostrei lá anteriormente, é μ vezes m vezes g. A outra é até difícil, mas essa aqui não. 0,3 vezes 1.200 vezes 10. Isso vai dar 3.600 newtons. Mas ele pede outra coisa. Ele pede velocidade angular. Velocidade angular tem uma equação também. Chato, né? Um monte de equação. Velocidade angular é simplesmente a velocidade dividida pelo raio. Tá? A velocidade tu calculou, deu 12, e o raio é 48. Então, olha só que simples. 12 dividido por 48. Isso aqui vai dar 1 terço. Não, 1/4. 1/4. Que é 0,25. 0,25 radianos por segundo, que é a unidade. Só coloca a unidade. Pronto. Acabou. Era só isso. Beleza? Então recapitulando. A gente tinha um carro fazendo uma curva, toda a curva é um movimento circular. Então, se nós temos um movimento circular, tem uma força aplicada na circular. Sendo assim, a gente tem que usar a equação, a segunda lei de Newton, né, associada com uma raio circular. Somatório das forças igual massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio dessa trajetória circular. O problema pede a velocidade. Então, estamos no caminho. A gente tem que saber quais são as forças. Só tem uma força agindo. A força que mantém ele preso, que faz ele não derrapar, que é a força de atrito. Né? Se não tiver atrito, o carro derrapa. Né? Não sei se tu já andou de carro num negócio meio arenoso, assim, o cara freia, o carro vai ainda. Né? Então ele está derrapando. O que segura é o atrito. O atrito é dado por essa equação. Então essa equação tem que ser igual segundo a lei de Newton. A gente isola a velocidade, encontra o valor. Na outra questão pede a própria força de atrito, que é dada por essa equação, também é só jogar os valores. E finalmente pede a velocidade angular, também é uma equação. A velocidade dividida por raio, o raio da trajetória. E pronto, daí faz as divisões e já era. Beleza? Ok. Um monte de coisa, né, Isa? Uhum. Pois é. Eu vou tentar fazer aquele formulário top para que tu não fique muito perdido na hora da prova, tá? Pelo menos tu saiba onde jogar os números, tá bom? Tá, obrigada. Espero poder te ajudar. Tchau, tchau. Ótimo dia. Ajudou bastante. Tchau. Tchau.